Obrigado. Deputada Jandira Fegali usará a palavra como líder do PCdoB. A senhora tem o tempo regimental de 4 minutos. Alô. Senhor presidente, colegas parlamentares, eu subo à tribuna muito em função da data, 1º de dezembro, porque hoje é o Dia Mundial de Combate à AIDS. E me sinto muito estimulada, não apenas pela complexidade do tema, mas por ser profissional de saúde, por ser médica e compreender também pela ótica da assistência e da prevenção a profundidade que esse problema preserva, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas gostaria de registrar alguns dados que nos chamam a atenção da realidade da epidemiologia brasileira, porque no Brasil nós já tivemos, num determinado momento na década de 90, uma abordagem, principalmente governamental, que era uma abordagem errada, errática e preconceituosa. As campanhas que iam a público estimulavam, intencionalmente ou não, acredito até que não, mas por incompreensão, por erro e por desinformação, estimulavam o aumento do preconceito e o isolamento dos chamados comportamentos de risco, como se esses comportamentos de risco fossem os únicos possíveis de serem acometidos pela infecção e pela doença. As campanhas publicitárias, as campanhas de TV, os outdoors na rua, eu me lembro de um outdoor que eu nunca vou esquecer, que era a cara de uma mulher, como se fosse o combate à prostituição, e a camisinha, o preservativo, era o cantinho do outdoor, ou seja, ninguém via. Não era uma campanha, na verdade, de prevenção, era uma campanha de preconceito sobre a imagem da mulher em tese promíscua, ou então era um isolamento do comportamento dos homossexuais, que naquele momento olhava-se apenas para o homossexualismo masculino. O tempo passa, as entidades do chamado terceiro setor, e aí nessa questão eles tiveram um papel fundamental. Eu me lembro do Betinho nesse trabalho pelo IBASE, o GAPA, o Grupo Pela Vida e tantas outras entidades que se articularam e foram para a ação, para a proatividade em relação às políticas públicas e a todos nós que participamos da política, e foram com muita persistência, com muita tenacidade, com muita competência, trazendo luz, abrindo horizontes e caminhos para que a gente tivesse uma maior compreensão e pudesse provocar outros comportamentos dos governos, dos técnicos e também desse mundo político mais geral. E isso acabou gerando campanhas diferenciadas, acabaram gerando uma busca incessante pela atenção das pessoas portadoras do vírus HIV, e isso deu ao Brasil uma referência internacional sobre como enfrentar, como abordar e como cuidar dessa complexa doença e dessa complexa epidemia. Eu gostaria, senhor presidente, de realçar hoje um aspecto que me deixou muito triste, porque todos os dados registrados pela UNAIDS, que é a entidade da ONU que cuida dessa questão internacionalmente, nos mostram que o Brasil está com um dado negativo, ou seja, cresceram os casos, são 11% em 8 anos de crescimento no Brasil, e eu destacaria aqui 3 marcas terríveis. A primeira, em mulheres heterossexuais casadas acima de 50 anos. Segundo, e nesse segmento onde mais cresceu, nos jovens entre 15 e 24 anos, e também mantém-se a vulnerabilidade da comunidade LGBT, dos homossexuais. Isso pode ter alguns alertas e significados para nós. O primeiro é de que não se fala mais no assunto. Então os jovens, isso é registrado nas pesquisas, acham que ninguém mais morre de AIDS e pararam de ter a preocupação e o cuidado da prevenção e do chamado sexo seguro. Nas mulheres casadas, isso chama a atenção, que é o comportamento da submissão delas e o comportamento
irresponsável deles, né? Que elas são contaminadas pelos seus companheiros, que ao terem outras relações não cuidam e as submetem à relação sexual sem o preservativo, e elas se submetem a isso. E na questão dos homossexuais, o que me chama a atenção é de que cresceu, e segundo a UNAIDS, porque cresceu o preconceito e a homofobia, quando nós deveríamos, no século XXI, ter isso reduzido. Isto cresceu e nós não temos hoje a tranquilidade, né, de observar que não só o acesso, como as campanhas de prevenção nas escolas, as campanhas de prevenção dos governos e o acesso e o não preconceito institucional simplesmente não estão acontecendo. Então, senhor presidente, eu quero aqui deixar a nossa solidariedade à sociedade brasileira, mas, acima de tudo, cobrar campanhas educativas e preventivas nos meios de comunicação, campanhas educativas e preventivas dentro das escolas, junto aos ambientes onde essa juventude está. Precisamos aqui criminalizar a homofobia, precisamos quebrar culturalmente o preconceito com a comunidade LGBT e fazer uma campanha junto às mulheres, aos casais, para que se enfrente com altivez e com a defesa da sua própria vida essa situação de desrespeito a essas mulheres e a garantia de que elas exijam um comportamento dos seus maridos e a não submissão em relação ao uso do preservativo. Portanto, senhor presidente, deixo aqui a nossa preocupação, a nossa cobrança das políticas públicas. Esse crescimento, deputado Chico Lopes, é maior no Norte e no Nordeste, onde, novamente, o acesso é menor, o cuidado é menor, e nós precisamos atingir universalmente a sociedade brasileira na quebra do preconceito, na prevenção e no cuidado, particularmente desses 3 segmentos que são registrados como mais acometidos pelo preconceito, pelo não campanha, pela não informação e pelo descuido. Muito obrigada, presidente.